está dando continuidade a essa discussão um pouco sobre PK, importância, tentativa de desmistificação desse valor. E tem um outro parâmetro que é chamado PI. Tá bem? PI é a inicial de ponto isoelétrico. E esse termo é um termo em inglês, isoelectric point. Então esse P aqui, ó, o PI, isso ficou feio demais, deixa eu mudar aqui um pouquinho, no colorar, tá bom. Esse aqui é um P minúsculo também e um I maiúsculo, PI, tá? Ponto isoelétrico. Ponto isoelétrico não é propriamente, esse P aqui é um P de ponto. Tá? Ele não é um P, portanto ele é diferente dos P's que se apresentam em pH e pK. É um outro tipo de informação. E esse ponto isoelétrico aqui é tão importante quanto o pK na compreensão de fenômenos em biotecnologia, fenômenos celulares, fenômenos adsortivos, capacidade de interação de biomoléculas. Por quê? Porque basicamente diz o seguinte: este ponto isoelétrico, vou exemplificar isso aqui, em vez de eu desenhar, vou colocar ele de uma outra forma. Aqui, ó, essa representação, ponto isoelétrico. Você tem uma determinada substância aqui, ó, tem dois grupos. Então, por exemplo, aqui você tem um grupo amina e aqui você tem um carboxilato. Né? Tá? E ela está exibida, está exibida, é ótimo. E ela se apresenta aqui, ó, com uma carga positiva na amina, né, no nitrogênio, devido à interação com 3 átomos de hidrogênio. Então, ela está carregada positivamente, como a gente mostrou lá na prancha, na lousa. Tá certo? Por outro lado, se você for saindo cada vez para pHs mais alcalinos, você vai liberando os prótons, chega um determinado momento que você libera esses prótons, eles ficam neutros na amina. Mas essa substância ela pode muito bem exibir, como está representado aqui, um ácido carboxílico. Inclusive essa substância aqui é clássica, é um aminoácido. Tá? Ela apresenta uma alanina e ela apresenta um ácido carboxílico. E à medida que você vai aumentando, você vai liberando próton, também do ácido carboxílico. Então veja que aqui, num pH muito distante, eu tenho uma forma iônica dessa alanina, dessa substância. Né? E numa forma, no início, antes de eu jogar a base para ir aumentando o pH, como está representado aqui embaixo, eu tenho a forma catiônica dela. Então, basicamente, eu quero dizer que aqui ela está positiva e aqui ela está negativa. Tá certo? E a cada uma delas eu tenho os valores de pK que estão associados às espécies em dissociação. Né? Então eu tenho um valor de pK aqui, que tem um determinado valor, sei lá, 2,5, alguma coisa assim, que é uma rede de carga, aqui está representando uma rede de carga, opa, não precisava ter feito isso, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Beleza. Você tem uma rede de carga aqui, ó, que vai de 0 até 1, ou que vai de 0 até -1, e no caso do cátion, logo no início ele está com carga positiva. Assim como lá no finalzinho eu tenho uma carga -1 negativa quando eu tenho toda a espécie química na forma iônica. Só que tem um determinado ponto aqui, que é chamado zwitter-iônico, tá? Que é um ponto no qual eu tenho um ponto, é um P de ponto, no qual eu tenho um valor aqui de pH, que é um valor em que eu encontro o ponto isoelétrico dessa substância. Neste ponto isoelétrico, olha o que acontece. Eu tenho uma carga positiva presente do grupo amino aqui, mas também tem uma carga negativa presente do carboxilato aqui. Então, a chamada rede de carga líquida, que está aqui, ó, net charge, rede de carga líquida, que é nada mais nada menos do que o saldo dessas cargas, é nulo. Né? Eu pego o positivo com o negativo aqui e obtenho zero. Tanto é assim que neste pH, ou seja, neste ponto isoelétrico, a rede de carga é zero. Tá vendo?
Isso tem uma consequência muito grande, como a gente vai ver, por exemplo, até em purificação de proteínas, em processos extrativos, em situações de absorção de biomoléculas em modelos biotecnológicos, porque no ponto isoelétrico, aquela molécula ela não migra num campo elétrico nem positivo nem por negativo, ela fica arrastada num determinado valor. Tá? Quer dizer, nesse pH, ela exibe o mesmo número de cargas positivas que o número de cargas negativas, então isso acaba sendo anulado. Não quer dizer que ela não tem carga, não quer dizer que ela não tenha dupla negativa. Isso não significa que ela não tenha carga, ela tem carga, e às vezes tem muitas cargas. Só que essas cargas elas se anulam num saldo entre as totais positivas e as totais negativas, tá certo? Essa é a noção de ponto isoelétrico, que a gente vai ver mais para frente também em relação aos impactos disso para a bioquímica, para a biotecnologia.